dia a você, querido internauta do Portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma rodada de entrevista com os candidatos. A eleição está bem próxima. Dia 7 vamos eleger os nossos representantes a vários cargos: deputado estadual, deputado federal, Senado, governo e presidência da República. E para ajudar você, nosso querido internauta, vamos fazendo essa rodada de entrevistas com os candidatos. E hoje está conosco a candidata à reeleição, a deputada Alessandra Campelo, do MDB. Candidata, seja bem-vinda ao Portal Amazonas 1. Eu é que agradeço, Thiago, eu agradeço a toda a equipe do portal, enfim, pela boa recepção que tive aqui, e por abrir um espaço que é um espaço democrático, né, para que as pessoas possam se informar mais. A campanha ela agora é muito curta, são só 45 dias, há alguns anos, e não faz tanto tempo. A campanha durava 6 meses, depois ela mudou para 3 meses, e agora ela diminuiu mais uma vez pela metade, 45 dias. Então é importante espaços como esse. Ok. Fazer um breve histórico da candidata. A Alessandra Campelo é natural de Manaus, tem 40 anos, é formada em jornalismo. Eu tenho 43 anos. 43. É formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduada em especialização em gestão governamental pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Em 2007 foi coordenadora do Departamento de Eventos da Secretaria de Estado de Produção Rural CEPRO e neste mesmo ano assumiu a Secretaria Executiva Adjunta na Administração e Finanças. No período de março a junho de 2011, a Alessandra foi nomeada secretária executiva da CEPRO. Em fevereiro de 2012, assumiu o comando da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer, SEGEL. E em 5 de outubro de 2014 foi eleita deputada estadual com 25.361 votos, a 11ª mais votada do pleito. Currículo já bastante extenso, né, candidata? É verdade. Eu sempre estudei muito, sempre assim, tive o hábito de ler, eu acho que isso me ajudou muito. Eu venho de uma escola pública, estudei boa parte da minha vida ali na Escola Arthur Araújo, na Djalma Batista. Sou oriunda de escola pública, estudei na universidade pública, e sou pós-graduada também na Universidade Pública. Na UEA eu estudei Planejamento Governamental e Orçamento Público, né? Mas eu digo que a minha experiência política ela é muito mais de vida mesmo. Eu, quando era universitária, fui do movimento estudantil, sempre fui muito ativa na defesa dos direitos dos estudantes, pela meia passagem. A meia entrada em eventos culturais e esportivos, por exemplo, ela foi conseguida e transformada em lei quando eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. E naquele momento nós conseguimos aprovar, enfim, fazer valer a lei da meia entrada em cinema, que as pessoas usam hoje. Isso tudo aconteceu quando eu era estudante universitária. E depois atuei em alguns órgãos públicos, mas eu sou também uma funcionária pública concursada, sou escrivã da Polícia Civil há 16 anos, mais ou menos, vai fazer 17 anos que eu sou concursada da Polícia. Então, eu também sou servidora pública como deputada e, quando não estou deputada, eu sou servidora pública de carreira do Estado. Candidata, conversando aqui antes da entrevista começar, nós estávamos falando que foi a primeira vez que a senhora se candidatou ao cargo de deputada estadual, quando a senhora foi eleita em 2014. Como é que foi chegar ao parlamento estadual? Qual foi a sensação? O que a senhora aprendeu nesses 4 anos que a senhora está à frente lá na Leão? Olha, eu aprendi muito com a população, com os colegas parlamentares, aprendi coisas boas e o que não fazer também com alguns. E a minha experiência ela acabou sendo mais singular porque lá na Assembleia nós somos 24 deputados estaduais. Eu sou a única mulher, são 23 homens e eu sou a única mulher. Então essa luta em defesa dos direitos da mulher, a luta por creche, a luta contra o assédio, a luta do combate mesmo à violência contra a mulher. O Amazonas é um dos lugares mais perigosos para uma mulher viver, né? Seja pelo número de estupros, de feminicídio, de agressões, né, de violência doméstica. O Amazonas é um local perigoso hoje para as mulheres. E a luta política mesmo, de entender todo esse processo. A gente é eleito pelo povo e é incrível como, depois que assumem o mandato, a maioria dos deputados escolhem um lado, que é o lado de defender um governo A ou B. E eu não acho que a pessoa tem que obrigatoriamente ser contra um governo A ou B. Né? Diversos governadores passaram durante esse mandato e eu sempre consegui me manter ao lado da população. Então, para mim é difícil aceitar que um parlamentar, após assumir o mandato, se coloque em defesa de um governo, mesmo quando esse governo não faz bem para a população.
né? Então, por isso, por diversas vezes eu tive embates com colegas meus deputados, alguns muito fortes, alguns que foram parar na internet, de discussão, cheguei até a bater boca mesmo, por não aceitar algumas ações da Assembleia. Eu entendo que a Assembleia ela é a casa do povo. As pessoas elegem um governador que vai ser, digamos, o gerente do Estado, vai gerenciar todo o recurso que é arrecadado. E a população escolhe 24 deputados que serão os fiscais desse governador. Esses deputados, além de fazer leis, eles terão que fiscalizar se o orçamento do Estado está sendo executado da forma correta. Se não tem obra superfaturada, se não tem serviço sendo pago sem estar sendo realizado, ou sem estar sendo realizado a contento. Tem que observar se a folha de pagamento está muito alta, se há muitos cargos de confiança em detrimento aos servidores estatutários, por exemplo, se está sendo paga toda... Caiu meu microfone aqui rapidinho, mas a gente ajeita. Ao vivo é assim mesmo. Mas, muitas vezes, se esse governador está cumprindo a lei, pagando a database dos servidores, por exemplo, enfim, tudo isso tem que ser observado. E o que a gente vê é que a maioria dos parlamentares não defende, ele é eleito para ser o advogado da população e acaba sendo advogado de um governo, A ou B. E por isso gera uma decepção tão grande nas pessoas, né? As pessoas não se sentem representadas pela maioria dos parlamentares. Eu queria, inclusive, entrar nesse ponto com a senhora, mas vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Primeiro, eu queria perguntar da senhora, como única deputada mulher entre 23 homens, já teve alguma situação em que a senhora se sentiu assim, inferiorizada lá na Assembleia Legislativa? Muitas. E quero dizer para as mulheres que o meu trabalho, ele não é muito diferente nesse aspecto da maioria dos trabalhos. A gente sofre assédio moral, a gente sofre o machismo, as pessoas acham que a gente merece menos ou que as nossas ideias não têm tanta relevância quanto a dos homens. A nossa opinião, ela acaba sendo colocada de lado muitas vezes. Eu tenho colegas jornalistas que trabalham em locais onde às vezes a maioria dos jornalistas são mulheres e mesmo assim um homem prevalece entre todas aquelas opiniões, né? Colegas jornalistas que têm a mesma função de um colega e ele ganha mais que ela. Então, assim, a gente sofre mais ou menos a mesma coisa. Claro que eu não ganho menos, o salário é igual. Mas eu percebo que um pedido meu, muitas vezes, para a mesa diretora, em relação ao pedido de um colega homem, o pedido dele acaba sendo resolvido mais rápido. O corte de tempo, isso é emblemático na Assembleia. O meu tempo quase sempre é cortado quando você estoura ali os 5 minutos. Aí todos deveriam cumprir os 5 minutos. A questão é que eu tenho colegas que vão falar 5 minutos e falam 15 e não tem o tempo cortado. O meu tempo sempre é cortado quando chega ali no limite. Então, assim, é injusto. E eu já sofri também ofensas, já teve deputado que esqueceu o microfone ligado e me chamou de filha não sei de quê. Já teve deputado que usou palavras nos bastidores de baixo calão. Enfim, não é fácil. E até pelo fato deles terem força física maior, né, a gente muitas vezes, principalmente nos bastidores, sofre sim aquela voz falando mais alto como se fosse uma ameaça de violência, né, contra a mulher. Porque muitas vezes a mulher acaba se calando por medo da violência física. Eu digo que não chegou ainda a tanto, mas já me senti acuada, assim, né, inclusive com medo de violência física. Mas eu consegui, assim, sempre renascer, sempre que tem esse tipo de atitude, nós mulheres temos essa coisa meio de fênix mesmo. Sempre que a gente é humilhada, que é pisada, a gente renasce maior, né? Tem um ditadozinho até que meio piegas, enfim, alguns acham, mas aquela história de que eles querem enterrar a mulher, mas a mulher é uma semente, não adianta enterrar porque ela vai florescer. Então, eu tenho muito orgulho apesar de tudo isso, eu sou a deputada mais presente em plenário de todos os parlamentares, e eu não estou falando daquela presença, que ele dá presença e vai embora, que isso tem muito também na Assembleia. Eu sou a deputada que dá presença, que fica no plenário, que participa dos debates, que lê sobre o que vai ser votado, que diz quando é permitido, né, porque tem matéria que chega em cima da hora e a gente nem consegue ler porque não nos dão. Aquela deputada que discute, que debate, e aquela pedra no sapato mesmo, sabe?
e aquela que coloca o dedo na ferida. Eu tenho muito orgulho de, como única mulher, ser a mais presente. Eu sou a parlamentar, entre os 24, que mais apresentou projetos de lei. E meus projetos de lei, todos têm uma relevância. Eu não apresento um projeto por apresentar ou para fazer número, mas eu já apresentei mais de 80 projetos de lei nesse mandato. O segundo colocado apresentou 40, por aí. Né? Então, eu apresento diversos projetos de lei. Eu sempre defendo as mulheres e sempre vem gracinhas do tipo, a senhora é a nossa rainha do parlamento, a senhora pode falar o que quiser porque a senhora é bonitona, coisas desse tipo que eu acho assim de baixíssimo nível, né? E as pessoas falam no sentido de querer diminuir. Não precisamos de mais mulheres, você vale por 10. O certo, o justo seria hoje termos 13 deputadas estaduais, porque nós somos a maioria da população e nós deveríamos ser a maioria nas casas legislativas. Infelizmente, isso ainda não é possível, mas eu acho que vai melhorar a partir deste ano, porque o fundo partidário agora ele tem que ser repassado às mulheres obrigatoriamente 30%. Né? Isso gera revolta nos partidos, porque os partidos não aceitam que as mulheres recebam recurso igual aos homens, ou nesse caso até superior, porque o que está acontecendo é que como não tem tantas candidatas assim, com viabilidade eleitoral, acaba tendo que ser concentrado em uma ou duas em cada partido. E a gente acaba ultrapassando o recurso que foi passado aos homens. E os homens não aceitam isso, essa é a realidade. Né? E hoje, por exemplo, no final da prestação de contas, talvez a minha prestação de contas seja bem maior do que alguns colegas homens. Né? E, na verdade, isso é um reflexo dessa política de não se preparar mulheres, de não dar apoio às candidaturas das mulheres. E essa história de que mulher não vota em mulher, isso não existe. O que existe são mulheres candidatas que não conseguem alcançar a maioria da população, homens e mulheres, porque não tem carro, porque não tem material suficiente, porque não recebem apoio para ativistas, que são os famosos cabos eleitorais, não recebem apoio de combustível, não recebem apoio para contratar carros, veículos, enfim. A estrutura dos homens sempre é maior. Além disso, o tempo de televisão dos homens sempre tem sido maior do que o das mulheres, até porque a maioria dos partidos é dirigida por homens. Isso que eu ia perguntar, inclusive, da senhora, essa questão de mulher não vota em mulher. Vivemos uma época do empoderamento feminino e o maior número de eleitores é do sexo feminino. E a senhora, pelo visto, já respondeu, inclusive, por que as mulheres não conseguem tantas cadeiras na Assembleia Legislativa? Exatamente pela falta de apoio. Né? Imagina, o tempo de televisão, na maioria dos partidos, você vê lá a maior parte do tempo ocupada pelos homens. Pelo menos era assim até a última eleição. Nessa eleição, quem não ocupar 30% do tempo com mulheres, pelo menos 30%, vai receber sanções, enfim, multas, algumas questões que o TSE já decidiu, como, por exemplo, quem não aplicar o recurso para mulheres, ele não vai ter o partido não vai ter a prestação de contas aprovada. Então, a gente ainda tem tentado escapar. Eu converso muito, eu tenho um grupo de deputadas do MDB estaduais, né, deputadas do Brasil todo, e a gente conversa muito sobre como está sendo em cada estado. Aqui o meu partido está cumprindo à risca nessa determinação e eu tenho tido apoio, tanto no tempo de televisão, quanto em relação à distribuição do recurso do fundo partidário. Candidata, voltando à Assembleia Legislativa, a senhora falou sobre as questões de um deputado ir para lá e defender o interesse da população e não de um determinado governo, A ou B. Em julho, a senhora falou a respeito das emendas impositivas, que elas estavam sendo destinadas a alguns deputados verdade. E para alguns estava sendo... É verdade. Cada deputado ele pode indicar, e é importante que a população entenda, essa emenda não é uma emenda pro deputado. Você indica e o próprio governo executa. Por exemplo, eu indiquei para que os renais crônicos, a Associação dos Renais Crônicos, dos Transplantados Renais, recebam um valor de R$100 mil. Isso não é uma emenda para a Alessandra, é uma indicação que eu carimbei lá dentro do orçamento como que não pode ser usada em outra coisa. Essa emenda é impositiva por isso, ela não pode ser mudada. Então, o governo faz um convênio com a associação e essa associação vai utilizar no que está indicado na emenda. No caso deles é para comprar um veículo, para poder fazer visitas e, às vezes, transportes de transplantados renais e doentes renais crônicos. É também para cestas básicas e para equipar a associação. Eu indiquei um valor para reativar o projeto Bom de Bola. Não sou eu que vou reativar o projeto Bom de Bola. Quem reativa é o próprio Estado.
através da secretaria. Eu indiquei R$500 mil, por exemplo, para construir uma escola de alvenaria na Ilha do Baixio, no Iranduba. Quem vai construir essa escola não é a deputada Alessandra, é a SEDUC ou a Prefeitura de Iranduba através de um convênio. Então, assim, são essas emendas. E o que eu reclamei, denunciei, foi que alguns deputados da base tiveram as suas emendas liberadas. Emendas, por exemplo, para mandar 1.200.000 para uma prefeitura X, né, fazer algum tipo de trabalho, e às vezes aquela prefeitura vai apoiar o candidato que indicou aquela emenda. E emendas que eu considero socialmente muito mais relevantes e importantes, como essa da escola, como a que eu falei aqui dos renais crônicos, como uma outra que eu indiquei para uma associação que atende crianças autistas, filhas de pais muito carentes. Então, assim, são emendas socialmente muito mais relevantes, importantes e impactantes na vida dessas pessoas e, no entanto, não foram liberadas, com a justificativa que todas só poderiam ser liberadas após as eleições. E, na verdade, eles liberaram para alguns deputados as emendas. Então, eu discordo com esse tipo de política. Eu acho que a Cefaz não poderia ter agido dessa forma e eu acho que, se tiver que ter prioridade, a prioridade é para quem mais precisa. A senhora viu como eles utilizaram essas emendas impositivas com caráter, já visando aí as eleições para alguns candidatos? Eu não posso fazer uma acusação direta, mas eu acho que a gente tem que investigar como estão sendo gastas as emendas, sim. Ok. Candidata, falando sobre segurança pública, a senhora fala muito, tem um belo trabalho nessa área de segurança pública, inclusive a Manaus, Amazonas, mas eu vou falar Manaus porque Manaus está sofrendo um ataque de facções criminosas. Verdade. Inclusive, tivemos aqui no São Jorge um caso de um funcionário da Secretaria Municipal de Educação que foi baleado e morreu. Foi fuzilado, né? Sim, foi confundido, na verdade, né? Enfim. Como é que a senhora vê a atual situação da segurança pública? Se entrega viatura, se faz promoção de policial, mas a segurança continua tão instável como está. Como é que trabalhar... Como a senhora, como candidata, pode trabalhar na Assembleia para que essa segurança possa ser melhorada e a gente possa ter mais aquela sensação de segurança? Olha, da minha parte, durante esse mandato, que foi bem conturbado, foram 3 governadores, né, durante um mandato apenas, menos de 4 anos, eu tenho trabalhado em digamos assim, dois frontes. Uma é a questão da valorização do servidor público e da estruturação das nossas polícias. Nós precisamos de uma polícia melhor equipada, nós precisamos de um efetivo bem maior do que o que temos hoje. Há municípios onde você tem 3, 5, 6 policiais militares e o Estado hoje não tem como resolver esse problema, porque ele foi um problema que foi se acumulando durante os anos pela falta de concurso público. Então é preciso urgentemente que se faça concurso público. Mas antes disso, que se convoque concursados que estão preparados, que inclusive entraram na Justiça e podem ser chamados a qualquer momento. Eu acho que o governo perde tempo quando não chama essas pessoas, né? E a população é quem perde mais, porque falta segurança. A gente precisa estruturar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a polícia, os bombeiros militares, né? E a gente precisa criar um aparato de segurança pública. Mas não é só com polícia na rua que se resolve o problema da criminalidade. Você precisa também agir de outra forma, que é dando oportunidade para as pessoas, trabalhando na geração de emprego e renda e também na volta de programas sociais. As crianças hoje estão à mercê da bandidagem na rua, porque elas não têm como se ocupar, se divertir, não têm lazer, não têm formação. Muitos jovens estão sem perspectiva de futuro, isso também é um grave problema. Você vê programas sociais como o Jovem Cidadão, Galera Nota 10, as atividades culturais e esportivas nos centros de convivência da família e do idoso, que são 6 hoje em Manaus. Diversos programas, eles foram extintos mesmo, pelo governo que foi cassado, o governo José Mello, que eu enfrentei na Assembleia muitas vezes sozinha. E durante o governo dele de 3 anos, ou menos de 3 anos, na verdade, ele acabou com todo o trabalho social do Estado. E você precisa ocupar a criança. A criança, por exemplo, no Jovem Cidadão, ela que estudava de manhã, voltava para a escola à tarde, para fazer curso do CETAM, para fazer cursos na parte cultural, de canto, de dança, enfim, de artes, através da Secretaria de Cultura. Ele praticava esportes através da CEGEL, por meio da CEGEL. Então, assim, você tinha como ocupar aquele jovem que não está na escola de tempo integral.
aquele jovem que precisa gastar a sua energia e precisa se capacitar. Uma outra questão é a questão da geração de emprego e renda. Durante o governo Cassado, José Mello, por exemplo, ele fez, por 2 vezes ele aumentou o imposto, o ICMS. E quando você aumenta, e aumentou uma vez 1% e a outra vez 2%. Quer dizer, foram 3% de aumento em diversas áreas. E, segundo eles, eram só produtos supérfluos. Aí você aumenta o imposto sobre o diesel. Como é que você vai dizer que o diesel é supérfluo? Qualquer coisa hoje no mundo precisa de diesel. Se não precisa necessariamente na sua fabricação, precisa no seu transporte para chegar até o centro de vendas, até o centro consumidor. Então, quando você aumenta o diesel, você aumenta toda a rede de produção de qualquer produto. Seja lá na zona rural, que você vai precisar do caminhão para transportar, do caminhão, do diesel para o barco, seja na cidade, onde se precisa também do diesel, onde você tem o transporte público que também usa o diesel, enfim, você aumenta para todo mundo absolutamente tudo. Então, mexeram em artigos de perfumaria, de higiene pessoal, né, aumentaram. Como é que você vai dizer que sabonete, desodorante, shampoo, né, não são produtos de primeira necessidade? Né? Claro que são. E esse aumento de impostos, por exemplo, ele tira emprego. Porque quando você aumenta o imposto, o empresário vai jogar aquele imposto para o produto final. Quando aquele preço do produto final aumenta, as pessoas compram menos. Se as pessoas compram menos, o comércio vende menos e ele precisa demitir. Se ele vende menos, ele também vai pedir menos da indústria e a indústria também precisa demitir. Então você cria um círculo aí totalmente vicioso, totalmente maléfico. Quando, na verdade, você poderia criar um círculo virtuoso, um ciclo virtuoso, diminuindo o imposto. Porque se você diminui o imposto, você diminui o preço final. Se você diminui o preço final, aquela pessoa vai poder comprar. Se ela compra mais, o comércio emprega mais. Aquela pessoa recebe seu salário e também vai comprar. Se as pessoas compram mais, a indústria produz mais. E a indústria gera mais empregos também. Fora isso, gera todo um aumento de arrecadação. Então, o governo ele não pode aumentar impostos com o sentido de aumentar a arrecadação. Quando ele aumenta os impostos, na verdade, ele está gerando desemprego. Além disso, o Estado precisa ser mais efetivo, mais agressivo na busca de empresas para estarem aqui no Polo Industrial de Manaus. A gente precisa ser mais agressivo no desenvolvimento do setor primário no interior. Muitos municípios que produzem muito poderiam ter hoje agroindústrias, que gerariam empregos nas cidades, né? O produto viria da zona rural, geraria emprego na cidade com agroindústrias. A gente produz, por exemplo, a gente consome a fécula, que o Distrito Industrial consome para fazer a liga ou a cola de diversos produtos químicos, ela vem quase toda do sul do país. É um absurdo, a gente poderia ter também aqui no Amazonas. Enfim, a gente precisa combater a violência com polícia na rua, mas também gerando emprego e renda e dando oportunidade para a juventude. É um círculo, então, né? A violência está ligada a todas as situações, escola, exatamente. Economia. Fora a questão da fronteira, que aí sim a nossa bancada federal precisa ser mais agressiva no sentido de garantir que o governo federal faça uma cobertura melhor nas nossas fronteiras. A senhora foi secretária executiva da CEPRO. Nessa área da produção rural, inclusive a senhora falou sobre a questão da produção. Como fazer para a gente não ficar tão dependente da Zona Franca de Manaus? Já entrevistamos tantos candidatos e muitos candidatos a deputado federal que falam sobre a defesa da Zona Franca de Manaus. Mas como a gente não se tornar dependente investindo no interior? Até porque, embora hoje o nosso polo industrial garanta recursos para o Estado manter, inclusive ajudar muitas prefeituras, a gente precisa ter uma alternativa para aqueles municípios. Você tem que pegar, eu acho que a potencialidade, por exemplo, naquela área ali de Altaz, Careiro da Várzea, tem um potencial da indústria leiteira, então a gente teria que ter mais investimentos na indústria de laticínios, por exemplo. Né? A gente precisa ter investimento no setor pesqueiro, nós temos a maior reserva de água doce do mundo e a gente compra peixe de Roraima, por exemplo. Então é um absurdo, né? A gente precisa de investimento nessa área. A gente precisa aproveitar a potencialidade natural de cada lugar. Por exemplo, na área de Altazes também agora você vai ter a área mineral que tem que ser desenvolvida e há uma burocracia muito grande na liberação das licenças, né, para isso. A gente precisa também garantir que os empregos do Amazonas eles gerem recurso para os municípios. Você vê, por exemplo, lá no Polo de Urucu da Petrobras, eu fiz até uma audiência pública sobre isso. Lá, muitos empregos que são gerados no Polo de Urucu, eles são para pessoas que vêm de fora,
que vêm, passam uma temporada de 3 meses e vão embora com contratos precários, que precisam ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, e tiram o emprego de uma mão de obra que está em Coari, que poderia ser capacitada, que já é capacitada, uma parte dela, e poderia também ser mais capacitada. Para isso, eu propus ao governo do Estado que fizesse um termo de ajustamento de conduta com as empresas que exploram o petróleo, o gás, né, não só em Urucu, mas na área de Carauari, em outras áreas, para que elas obrigatoriamente contratem de 60% a 70% da mão de obra local. Porque se a pessoa mora ali, no município, ela vai receber seu salário e vai gastar no comércio do município. Né? Aquilo vai gerar renda, vai gerar emprego para outras pessoas, vai fazer com que o comércio se desenvolva. Da mesma forma, a gente precisa, pelo menos na região metropolitana, ver de que forma, agora que o problema da energia elétrica começa a ser resolvido e a gente tem usinas termoelétricas em vários municípios, como a gente coloca algumas indústrias, pelo menos de médio porte, dando um incentivo maior do que o que a gente tem aqui no Polo Industrial de Manaus. Interessante, boas propostas, inclusive, candidata. Nosso tempo já extrapolou, inclusive. Eu vou deixar esse último minuto para que a senhora possa conversar diretamente com o seu eleitor, para que a gente possa encerrar a nossa entrevista. Tá ótimo. Eu quero agradecer, Thiago, a você, a todos aqui do portal, enfim, por esse espaço. E quero falar com você, eleitor. Você que me recebeu na sua casa, que apertou a minha mão, que me deu um abraço. Eu quero agradecer pelo carinho e pelo reconhecimento do meu trabalho. E a você que ainda não está decidido, que ainda não sabe em quem votar nessa eleição, eu quero dizer que eu sou a deputada mais atuante na Assembleia Legislativa, sou a mais presente no plenário. E durante vários governadores que passaram nesses últimos 3 anos e meio, eu em todos os momentos me mantive ao lado da população. Lá na Assembleia eu sou advogada do povo, eu sou a sua advogada defendendo saúde, educação, segurança e a geração de emprego. Por isso eu quero aproveitar esse momento para pedir o seu voto. No 15123, Alessandra Campelo, deputada estadual. Candidata, mais uma vez, obrigada por ter recebido o nosso convite. Essa entrevista você pode rever daqui a pouco no Face e também em nosso site, no amazonas1.com.br. A nossa rodada de entrevistas segue por toda semana, sempre às 11 e às 15h30. Também vai estar compartilhado no meu Facebook, viu, Alessandra Campelo? É só buscar lá que a gente também está compartilhando. Com certeza. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.